14 de março e o devocional Café com Deus Pai de hoje nos traz a mensagem Ouvindo a Deus. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Na jornada da vida, cada passo demanda um planejamento sábio e cuidadoso. O rei Salomão nos lembra de que fazer planos não é um mero exercício de cálculos, mas uma busca pela direção de Deus em todas as áreas da vida. Ao olhar para o céu estrelado, contemplando a grandiosidade do universo e da criação, devemos nos lembrar de que o mesmo Deus que criou as estrelas está presente em nossa vida e se importa conosco. O Espírito Santo nos auxilia e direciona em cada passo que damos, desde que estejamos atentos e sensíveis. Portanto, entregue-se ao processo de planejamento ao buscar a orientação do Espírito Santo em cada etapa. É Ele quem aponta a direção e provê os recursos necessários. Por isso não podemos fazer nada independentemente do Pai. Nos planos de Deus, temos a garantia de promessas extraordinárias que vão muito além das coisas terrenas e permeiam a eternidade. A Bíblia diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Pai. Ele, em sua sabedoria, traçou um caminho único para cada um de nós, que está disponível ao nos submetermos à liderança e à direção do Espírito Santo em nossa vida. Hoje, encorajo você a sonhar junto com Deus. Entregue a Ele seus desejos, vontades e projetos, para que sejam alinhados ao coração do Pai. Se for necessário mudar a direção, permita que Deus altere o caminho, porque o importante é estar debaixo de sua vontade, pois quando plantamos obediência, colhemos frutos extraordinários. Aqui na lateral do livro de hoje, ouvindo a Deus é a mensagem de hoje, repetindo o versículo do princípio, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, como nós lemos na mensagem de hoje, precisamos colocar os nossos planos nas mãos de Deus e pedir ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que nos dê a direção para elaborarmos os nossos planos, para que assim tenhamos resultados extraordinários. Muitas vezes nós queremos fazer os nossos planos, mas o Senhor sabe qual o propósito que tem para a vida de cada um de nós, em cada etapa da nossa vida. Lá em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, está escrito que, entrando aqui em Isaías 55, nos versículos 8 e 9, nós lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos ler o versículo 10 e o 11 também. O 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então nós vemos aqui que quando nós ouvimos a Deus, nós podemos receber a palavra de Deus. E como nós lemos aqui nos versículos 10 e 11, da mesma forma como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para o céu, mas elas regam a terra e fazem a terra produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, quando Deus profere a sua palavra, como diz o versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para o próprio Deus vazia, sem produzir o resultado para o que a palavra dele foi lançada. Então ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Daí a importância de ouvirmos a Deus. Quando ouvimos a Deus e recebemos a palavra dele, nós conseguimos os resultados do versículo 10. Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Quando você ouve a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vem ao seu encontro, ela não voltará sem produzir o seu resultado. Ela vai regar a sua terra. Ela vai fazer que a sua terra produza, brote e ainda traga semente e pão ao que come. Semente fala a respeito de ideias. Então, quando há falta de ideias do que fazer, para onde ir, como se posicionar, quando você ouve a voz do Senhor, é Ele que traz a palavra certa, Ele traz o direcionamento certo. E quando Ele fala uma palavra, ela não volta vazia. E a palavra do Senhor sobre a nossa vida é sempre melhor, porque como nós lemos, voltando aqui nos versículos 8 e 9, o 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquilo que muitas vezes você não pensou é o que Deus tem preparado para a sua vida. Uma outra palavra sobre ouvir a voz de Deus está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler o versículo 9. Ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então nós vemos como está escrito, aquilo que você não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, nem subiu ao seu coração, ou seja, você nem pensou, nem imaginou, nem projetou, porque o seu coração, no limite humano, não consegue pensar que Deus preparou, são as que Deus preparou para os que o amam. Se nós amamos a Deus e pedimos a direção do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus e receber a palavra de Deus,
recebemos aquilo que é extraordinário. E o versículo 10 completa essa ideia. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, esse Espírito com letra maiúscula, quer dizer o Espírito de Deus, o Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então Deus, só o Espírito Santo penetra nas profundezas de Deus e revela para nós a vontade de Deus e traz para nós a palavra e o plano que Deus tem para nós. O versículo 11 faz uma pergunta: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a pergunta é: o homem sabe das coisas de si mesmo, mas o Espírito Santo é aquele que sabe das coisas de Deus e pode nos trazer a revelação de Deus para cada um de nós, a revelação que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, a respeito dos projetos e propósitos que tem para mim, para você. Retomando a mensagem, ouvindo a Deus, podemos ler mais uma vez o versículo de início. Os planos bem elaborados levam à fartura, porque os planos bem elaborados são aqueles planos em que nós contamos, como nós lemos na mensagem, com a direção de Deus, que nos é revelada pelo Espírito Santo. Esses planos que são bem elaborados, ou seja, que são elaborados com a ajuda do Espírito Santo, levam à fartura. Porque como nós lemos no texto de Isaías, no capítulo 55, nos versículos 10 e 11, a palavra de Deus não volta vazia, mas ela desce e ela produz, ela rega a terra e ela faz com que ela produza, brote e dê semente. Ela traz fartura, traz ideias, traz resultados, mas o apressado, aquele que quer fazer as coisas com pressa, sem aguardar o tempo de falar com Deus e conversar com Ele, sempre acaba na miséria, porque faz os seus planos apenas com as suas forças, com as suas limitações, esquecendo-se que, como nós lemos em Isaías 55, 8 e 9, que os planos de Deus, os pensamentos dele, são mais altos que os nossos e os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos. Então, os planos elaborados com Deus levam à fartura, elaborados com a ajuda do Espírito Santo, mas o apressado sempre acaba na miséria. A lateral aqui sempre nos traz uma frase do Café com Deus Pai: a presença do Espírito Santo traz a certeza de que você está no caminho certo. Quem é o Espírito Santo? Como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10, ele é o Espírito que penetra as profundezas de Deus e que sabe a vontade de Deus e nos revela para o nosso espírito, o espírito humano que se conecta com ele, qual é a vontade de Deus. A oração a ser feita nesse dia é: Senhor, eu conecto o meu espírito, que é o espírito do homem que habita em mim, ao teu Espírito Santo. E eu peço que essa conexão me acompanhe por esse dia, e por esse ano, e por toda a minha vida. Eu peço que o teu Espírito Santo, que o meu espírito esteja conectado ao teu espírito até a eternidade. E todos os dias, ao fazer um plano, um projeto, diga: Espírito Santo, me orienta e revela qual é
a vontade de Deus Pai para esse plano, para esse propósito, para esse projeto. Lendo mais uma vez a frase: a presença do Espírito Santo traz a certeza de que você está no caminho certo. Aqui a leitura bíblica de hoje é o Salmo 25 e a palavra-chave é planos. O último versículo que fala a respeito de planos é Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Lá está escrito que, entrando em Provérbios, capítulo 16, nós lemos os versículos 1, 2 e 3. Veja o versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, muitas vezes, fazemos planos, mas é o Senhor que aprova ou não. Por isso é tão importante fazermos os planos bem elaborados. Versículo 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Muitas vezes, fazemos planos e pensamos, estamos no caminho certo, mas o Senhor avalia as nossas motivações. E o versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Como eu consagro tudo o que eu faço ao Senhor? Falando com Deus, como nós dissemos, que a presença do Espírito Santo traz a certeza que os nossos planos estão na direção de Deus. Deus abençoe a sua vida, entregue os seus planos ao Senhor. Se você ainda não fez isso, faça uma oração simples. Senhor, coloco toda a minha vida, entrego o meu coração ao Senhor e todos os meus planos, toda a minha família e tudo o que eu faço, e conecto o meu espírito com o teu Espírito Santo, para que ele sempre me mostre e me revele qual o teu propósito e que todos os meus planos sejam guiados pelo Senhor até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.